hoje Aí. é... Boa noite. Boa noite, boa noite, boa noite. Eu sou a Manu Fernandes. Eu sou o Matheus Cassuriaga. Eu sou farmacêutica bioquímica, aromaterapeuta, floral terapeuta, apaixonada por óleos essenciais, plantas e por facilitar consciência, né? Então, hoje o nosso assunto veio à tona dessa semana que a gente trocou muita ideia sobre alimentação, sobre emagrecimento, sobre as cirurgias, sobre os pacientes que chegam a gente cheios de pontos de vista, né? Trancados no seu corpo, em cada célula, em cada molécula, e muitas vezes a gente não se dá conta do quanto a gente é psíquico e capta pensamento, sentimento, emoção o tempo inteiro. Deixa eu me apresentar. Uhum. Eu sou o Matheus Cassuriaga. Eu sou formado em fisioterapia. Beijo! Sou formado em fisioterapia e aí desde 2010 por aí eu comecei uma caminhada de um aprofundamento diferente na fisioterapia, onde a gente começou a explorar o corpo de uma maneira mais integral. Então eu comecei a ter mais acesso a questões energéticas, a física quântica e tudo mais. Então a gente faz um conjunto de coisas que a gente chama de facilitar a consciência. Então a gente explora para que aquelas pessoas que estejam vivendo alguma dificuldade na sua vida, com o seu corpo, alguma coisa assim, essa pessoa tenha mais clareza sobre como modificar isso. Então a gente explora esses pontos para chegar muito mais, muito além, né? Então em cima disso a gente criou essa live hoje para trazer para vocês quantos pontos de vista fixos, quantas definições a gente tem que faz com que a gente crie o corpo que a gente tem hoje, que a gente está hoje, né? O que isso remete, né? Todas as vezes que a gente capta alguma coisa e não percebe de fato a energia que existe, a gente coloca um ponto de vista em cada molécula do nosso corpo, né, Matheus? Então a primeira coisa que a gente queria abordar é que a gente está falando de consciência, a gente está explorando a questão da consciência dentro de uma perspectiva energética, né? Não consciência, essa consciência que a gente tem. Tem um peso na consciência. Não. Consciência dentro de um aspecto maior, sobre o todo, né? Como a gente está conectado com o todo. E dentro dessa visão, a gente precisa falar um pouquinho de energia, né? Para a gente poder falar de energia, a gente vai precisar estar relacionando que energia, o que ela faz? Ela tem uma frequência e essa frequência, ela vibra, né? O que faz com que a gente atraia situações para a nossa vida e faz com que a gente venha a repelir situações da nossa vida. Então, quando a gente fala de expansão de consciência, a gente parte do princípio de que todos somos energia, né? Que o nosso corpo, ele é 99,99999% espaço, ou seja, ele é energia, espaço e consciência, então ele é espaço. E a partir dessa percepção energética, dessa percepção de espaço, a gente traz uma questão que a gente explora muito dentro das ferramentas de Access Consciousness, que é nós somos seres psíquicos. Explora um pouquinho isso aí, Manu. Nós somos seres psíquicos. Manu, o que é isso, né? É como um Bob Esponja. A gente está num lugar, a gente está num espaço e a gente está absorvendo tudo que tem ali, estando consciente ou não. Como isso acontece? Fica truncado. Nunca ninguém aí nunca ninguém aí entrou num local e sentiu mais coisa estranha. Que energia bem pesada. Que lugar bem legal. Tudo isso, todas essas informações que a gente tem no nosso corpo, órgão sensorial criativo nos dá. Então, todos os lugares que a gente não está reconhecendo as capacidades que nós de se nutrir em todos os lugares e com todas as pessoas, a gente poderia agora reconhecer isso. Isso é incrível. Toda vez que a gente entra nesses espaços,
algo novo se abre, né? Dentro de Axis também a gente utiliza as escolhas e as perguntas, muito. Então, se tu entra num espaço que não é tão legal, que energia é essa que existe ali? Que barreira é essa que existe? Que também te impede de receber? Porque uma das maiores capacidades que isso é todo mundo, é a capacidade de receber. Então, se as coisas não estão legais aí, quanto tu está bloqueando o teu receber? Essa questão que a gente traz de que nós somos seres psíquicos, isso quer dizer que o nosso corpo, ele percebe tudo que tem no nosso ambiente. Melhor. Silvia, tu tem como silenciar o teu áudio? Silvia, tem como silenciar teu áudio? Tá aparecendo lá. Isso. Eu tô apertando aqui, ele não está silenciando. Acho que deu agora. E aí, então, o que a gente fala do ser psíquico é que o nosso corpo ele está captando todos os pensamentos, sentimentos, emoções, tudo o que acontece no nosso ambiente. Então, todas as questões, todas as coisas que acontecem no nosso meio, o nosso corpo ele está captando de pensamentos, sentimentos, emoções, crenças, considerações, julgamentos e tudo mais, de todas as pessoas que estão à nossa volta. Então, o que acontece? Como a gente não foi ensinado de que nós temos essa habilidade de perceber todas as energias que estão na nossa volta, o que a gente faz? A gente pega e começa a achar que todas essas coisas são nossas. Porque o que acontece? Nosso corpo, ele sente a gente enquanto ser. A gente percebe o que está acontecendo e essa informação, ela está no nosso mundo. Mas isso não quer dizer que essa informação, ela é nossa. Essa é toda a questão. Então, como a gente funciona a partir de pensamentos, sentimentos e emoções, quando a gente capta um pensamento que nem é nosso, e a gente começa, o que a gente faz? A gente começa a achar que aquele pensamento é nosso. Ok? Então, o que a gente está explorando aqui em Axis? A gente está explorando uma outra forma de estar olhando para isso, que é perceber, saber, ser e receber. Então, o que acontece? O meu corpo está captando o que está acontecendo, e como eu não fui ensinado de que o meu corpo faz isso, eu coloco aquilo no meu mundo. E não bastante, muitas vezes eu pego e tranco aquilo no meu corpo. E toda vez que a gente tranca essas questões, essas considerações, essas definições no nosso corpo, a gente limita o nosso ser, nosso corpo, além de receber, de estar se nutrindo de tudo que existe. E como é que isso acontece? Bom, a gente tem uma ferramenta dentro de Axis que a gente usa muito, que são as perguntas. E a gente não foi ensinado a fazer perguntas. Quem aqui foi ensinado a fazer perguntas? Então, isso é um músculo que a gente precisa exercitar. Quanto mais a gente exercita esse músculo das perguntas, mais espaço a gente abre. Porque o que acontece? A gente, com as perguntas, a gente interrompe os algoritmos das definições, né? E aí isso acaba abrindo um baita de espaço para criar mais. Para criar mais no relacionamento, para criar mais no seu negócio, para criar mais em todos os âmbitos da sua vida. E o nosso convite hoje é para que vocês percebam como seria instituir mais perguntas sobre o corpo. Como seria sair das definições desse instituído padrão que diz que se tu comer isso, vai acontecer aquilo. Se tu for fazer aquele exercício, vai fazer aquele outro. Se tu fizer aquele exercício daquele jeito, aquilo ali vai te causar alguma intensidade no teu corpo. Verdade! Será que porque aconteceu com o fulano vai acontecer contigo? Será que o que vai criar para o Matheus vai criar para mim? Nós somos seres únicos. Cada um de nós é um ser incrível com muitas capacidades e potencialidades diferentes. Essa é a nossa característica, essas são as nossas características peculiares, o que diferencia a gente um do outro e o que cria também. O que a gente está aqui? Para quê? Para criar algo grandioso. Se não fosse, a gente não estaria aqui.
Então, como seria tu reconhecer as tuas habilidades e as tuas potencialidades dentro do teu negócio, dentro do teu relacionamento, dentro das questões do teu corpo, daquilo que tu tá buscando para ti? Eu tenho atendido algumas meninas que estão fazendo parte de um programa de emagrecimento. Muito mais do que um programa de emagrecimento, é algo que empodera elas a criar mais outras coisas na vida, né? E dentro do que elas me trazem, muitas questões estão relacionadas com a alimentação. Ou por não conseguir ter uma constância na alimentação, ou por não conseguir ter uma ordem, ou por estar com vontade de comer alguma coisa que não é para comer naquela hora. Então eu trago para elas, verdade, o teu corpo está consciente de alguma coisa naquele momento que tu não está percebendo? Será que na hora de comer a tua banana, a tua banana vai criar mais amanhã? Como vai ficar o teu corpo se tu comer essa banana? São essas perguntas que vão abrir espaço para a gente sair da forma e estrutura. Porque senão a gente entra dentro de muitas formas de estruturas do que um dia serviu para alguém. Mas será que aquilo que serviu para alguém ou para uma grande maioria vai servir para ti? Então, como seria olhar para essas questões? Como seria perguntar para o corpo? Os nossos corpos, como a gente está falando, eles são sensoriais. Além de serem psíquicos, eles gostam do toque. Eles gostam de ser tocados. E quanto tu tá tocando o teu corpo? Quanto tu tá agradecendo o teu corpo por tudo que ele traz, por tudo que ele carrega de informação? Porque a nossa tendência maior é sempre pro lado errado. A nossa tendência maior é sempre olhar para a coisa e ir pro errado disso. Mas se a gente não olhasse pro errado, se a gente olhasse pro presente que está sendo criado, como seria dar essa bagunçada na mente lógica? Oi, dona Heloísa. Beijos. Beijos. É isso, galera. Assim, tipo, quando a Manu tá trazendo essa questão do corpo, né, principalmente do nosso corpo, e dessa questão estética, digamos assim, por exemplo, esse final de semana a gente estava no aniversário de criança, né? E criança, dificilmente tu olha para criança e diz assim, nossa, que horrível aquela pessoa gorda, aquela criança magra, aquela criança não sei o quê. Normalmente tu vai para um lado de tipo, nossa, que bonitinha, bem gordinha, bem fofinha. Ou então, nossa, como ela é bonita, sei lá, que gracinha. E a criança também, ela tá nesse espaço de tipo, uau, tipo, eu sou eu, quero brincar e me divertir e tudo mais, né? E esse é o estado natural que a gente tem, né? De olhar para as coisas, de olhar para a vida, de olhar para si, olhar para o corpo e perceber, tipo, esse é o corpo que eu escolhi e esse é o corpo que eu vou me divertir, vou brincar e vou explorar. Só que nessa realidade, nos pensamentos, sentimentos e emoções da maioria das pessoas, isso não funciona assim. Isso não é uma coisa totalmente aceitável. Estou sempre buscando enxergar as coisas, enxergar o que tem de errado, principalmente nas coisas, e aí eu começo a colocar isso. Então hoje, quando eu estou mais velho, eu olho no espelho e eu olho, nossa, tem uma coisa que está mal aqui. Verdade que esse pensamento é teu? Ou em algum momento da tua vida tu teve consciente dos pensamentos das outras pessoas sobre o que isso significa, ou sobre ti, ou sobre o que ela mesma estava vivendo, e agora tu achou que aquilo era teu e hoje quando tu te olha, tu repete aquele pensamento, né? Será que tudo isso que tu tá olhando, que tu tá colocando no teu corpo, que tu tá colocando de pensamento, sentimento e emoção, que tá trancando no teu corpo, na verdade isso tudo é teu? Sabe? Então, tipo, dentro do nosso estado natural, a gente explora, a gente se diverte, a gente brinca e tudo mais. Só que o que acontece? Eu preciso estar consciente de que eu estou perceptivo, que eu estou captando informações do meio que eu estou inserido, né? E que essas... Isso não significa que a gente precisa trancar esses pontos de referências todos no nosso corpo. A gente pode perceber isso de uma forma mais ampla e, opa, isso não é meu. O que existe aqui? Que possibilidades mais grandiosas existem aqui para mim?
Para não tornar significante, porque a gente torna as coisas muito significantes. E isso, às vezes, acaba limitando muito várias questões, porque a gente deixa de fazer coisas por causa dessa estratificação, por causa desse ponto de referência que um dia foi legal, mas que talvez hoje não faça mais parte da minha vida. Então, como seria perceber que algo possa ter sido legal, mas que hoje não faz mais? Como seria liberar essa informação? E não ficar perpetrando, né, isso e criando algo que não vai fazer sentido. Percebam isso. Percebam quando a gente fala isso também, como fica o corpo de vocês, sabe? Porque os nossos corpos sentem. A gente percebe, os nossos corpos sentem. E todos os pontos de referências, desde quando a gente estava lá no útero da nossa mãe. Muitas coisas ficam armazenadas nas nossas moléculas, né? Formam os sistemas de crenças, né? O nosso sistema de crenças genético, o nosso sistema de crenças históricos. Isso está ali. E se em algum momento a gente não olha, algumas coisas podem começar a trancar. Tá, o meu negócio não está legal. Mas esse não legal pertence a quem? Isso faz parte de algo que é meu ou que eu estou repetindo? Percebam isso aí e deem um feedback. Isso. Se alguém quiser trazer alguma questão, quem está no Zoom pode perguntar ali no chat. Quem estiver aqui no Face pode escrever um comentário para fazer alguma questão sobre alguma coisa que percebe no seu corpo, quer ter mais consciência sobre isso, mais clareza. E outra coisa que eu queria trazer aqui para vocês é as intensidades. Vocês têm intensidades no corpo? O que é isso? O que o teu corpo está querendo te dizer? Que se tu reconhecesse, mudaria tudo na tua vida. Ao invés de tu dizer, tô com uma dor aqui, vou ter que ir no médico, vou ter que ver isso, aquilo, outro, nananã. Como seria sair desse lugar, de definir, concluir o que é aquela dor ali e perceber o que aquilo está te trazendo? Que de repente é muito maior e se tu reconhecer, vai realmente mudar. O Matheus foi fazer a classe de esse, né, agora, e ele trouxe muita coisa legal dentro dessa ferramenta de Axis também, que trabalha com as fases. Olha, a Ju perguntando, Matheus, manda mais sobre quando o corpo fica todo estranho quando chega perto de outro corpo. Sim. O quanto teu corpo está consciente. O mundo, né? Do mundo do outro ser. E quantas vezes a gente usa o nosso corpo para curar a outra pessoa? Ou tu percebe alguém e aí tu percebe o peso que aquela pessoa carrega porque ela está vivendo uma situação X e só de estar do lado da pessoa tu já puxa aquilo para ti como forma de estar tentando contribuir, né? Que na verdade é uma ajuda. Que é uma coisa inconsciente, que faz parte do nosso corpo. Porque o nosso corpo não tem julgamento, né? Fala um pouquinho mais sobre a... E quando tu começa a exercitar essa percepção, né? Quando tu começa a exercitar essa percepção sensorial, né? Digamos assim, que o nosso corpo está captando, tu começa a perceber quanta informação existe em cada lugar, quanta informação existe em cada pessoa, quanta informação existe de cada situação e quantas informações e quantos pontos de vista a gente trancou no nosso corpo em algum momento, porque aquilo era um ponto de vista de alguém que a gente amava muito, de alguém que era muito importante na nossa vida, sabe? Quantos pontos de vista a gente tranca nisso, né? Situações, né? Então, o que acontece? Por exemplo, quando eu vivo uma situação mais extrema, essa situação ela vai me trazer... eu vivo uma situação extrema, por exemplo, tipo um acidente, né? Então, eu vou lá, eu me acidento e aí eu fico, por exemplo, machucado, né? Com uma fratura exposta. Naquele momento, o meu corpo, diante daquela situação extrema, ele está muito perceptivo, muito consciente de tudo que está acontecendo ao meu redor. E principalmente do que vai acontecer a partir dali. Então, todos os pensamentos, sentimentos e emoções de todas as pessoas que estão junto comigo naquele acidente, todos os pensamentos, sentimentos e emoções de todas as pessoas que estão olhando para aquilo, e muitas vezes
Depois, quando eu estou sendo cuidado por alguém, todos os pensamentos, sentimentos e emoções das pessoas que estão me cuidando ou que eu considero importantes. Quem são nesses momentos? Por exemplo, a minha mãe está me cuidando, o meu marido, minha esposa está me cuidando, o médico que teve que me atender e fez uma cirurgia ou alguma coisa assim. Todas essas pessoas, elas têm pontos de vista sobre aquilo que está acontecendo. Porque todos temos. Porque todos temos. E o que acontece? Como naquele momento eu considero, de certa forma, essas pessoas importantes para a minha recuperação, para o meu cuidado e tudo mais, eu capto esses pontos de vista e começo a trancar no meu corpo. Porque eu estou sendo cuidado por essas pessoas e eu confio nelas e eu quero validar aquilo que elas pensam e sentem sobre aquilo. E vai muito além do que a palavra diz. Vai, como a gente começou no início falando, é uma questão energética. A gente não precisa usar a nossa linguagem falada. Simplesmente os nossos pensamentos, sentimentos e emoções já emanam uma energia que já faz com que o outro corpo perceba isso. Isso vai muito além, né? Como o Mano está falando, isso vai muito além. Porque uma pessoa, ela pode... por exemplo, uma criança, ela teve uma situação extrema, assim, de doença ou alguma coisa assim. Aí a mãe, ela quer, tipo, não demonstrar para a criança que está preocupada com aquilo, né? Mas os pensamentos, os sentimentos, as emoções, elas são de preocupação. Ou seja, aquele corpo daquela criança, ele está captando tudo isso, porque o nosso corpo é sensitivo. Ele capta todas as informações do meio. O que ele faz? Então ele começa a trancar no mundo dele aqueles pontos de vista que mesmo a mãe não falando, mas que ela tem sobre aquilo. Isso é muito verdade, né? A gente tinha um filho de 3 anos e o Benjamin amamentou até 2 anos e 4 meses, eu acho. Bom. Eu amamentei até 2 anos e 4 meses. E era muito mais uma questão minha, daquele vínculo, do que propriamente dele. Então, isso é um exemplo, né? Mas quantos exemplos a gente pode estar citando aqui de coisas que a gente às vezes não solta, porque existe um ponto de vista e que está criando aquele corpo. Está criando aquela desordem. Está criando aquele ambiente que já não é mais legal para mim, mas eu continuo ali. Está assistindo essa live. Eu sempre fui uma pessoa assim, eu sempre fui triste, ou eu sempre fui ansiosa, ou eu sempre fui irritada. Sei lá, desde que eu me conheço por gente, eu sempre fui assim. Então, tu pode começar a usar aquela ferramenta que a gente falou lá no início, que é fazer perguntas para perceber, tipo, de quem que eu estava consciente que era triste? Em que eu estava consciente de que era ansioso? Quem ou o que, situação? Quem que eu estava consciente de que sentia raiva, né? Então, tipo, eu posso começar a perguntar isso, porque na verdade, quando eu olho uma criancinha, ela não tem nada disso, ela não está mergulhada e consumida por nenhum pensamento, sentimento, emoção específico, ela está vivendo, ela está captando, percebendo as coisas e se divertindo. E outra, né, essa questão da raiva que a gente fala. Quantas vezes a gente quis manifestar alguma coisa quando era criança e a única maneira que a gente conseguia manifestar era dando um grito ou, sei lá, sendo mais intenso. E que isso foi identificado como raiva. Ela é braba, ela é não sei o quê, sabe? Quantas definições a gente diz quando a pessoa é isso? Verdade que ela é isso ou ela tá naquele momento daquele jeito? Isso, porque aí a Manu traz uma outra coisa, que é uma questão assim, quando tu vive algumas coisas e as pessoas têm pontos de vista sobre aquilo que tu está vivendo, né? Então, tu é uma criança, tu tem uma intensidade que tu tá para mudar alguma situação que tu tá vivendo, tu tá manifestando essa intensidade para transformar alguma coisa que não tá legal para tu viver, e alguém chega para ti e diz, não seja tão brabinho, não seja tão raivoso, né? Ou simplesmente a pessoa não precisa nem dizer, né? Nós estamos falando que nós somos seres psíquicos. As pessoas podem simplesmente pensar isso de ti, e tu capta isso e começa a achar que tu é aquilo. Começa a te Na verdade é só aquilo. uma potência, né? Poderia estar expressando de uma outra forma e reconhecendo isso. E usando essa potência mais para a tua vida.
Só que como tu mal identifica isso naquele momento, porque é um momento onde tu tá aprendendo e tá captando, e sim, tu não tem ainda as ferramentas de saber que tu tá só percebendo aquilo, tu coloca aquilo no teu mundo e depois tu replica isso, né? Tu vai repetir isso diversas vezes na tua vida, diversas situações, onde tu vai simplesmente achar que tu tá bravo, quando na verdade tu tá só captando uma energia que tu tem para mudar aquela situação. Ou tu vai estar achando que tu tá com medo, quando na verdade tu tá só excitado com a mudança que pode ocorrer. Só que como as pessoas não estão acostumadas com mudança, ou não mudam as suas vidas, ou tendem a seguir a mesma rotina, as mesmas coisas do mesmo jeito, tu capta tanto pensamento, sentimento e emoção das pessoas que tu passa a achar que, na verdade, isso que tu tá sentindo, que é uma excitação, é um medo. E também outra coisa, né? Quantas vezes a gente se define como assim, eu sou ansioso, eu sou isso, sabe? Verdade que tu é ansioso ou tu tá captando isso de outras pessoas? Verdade. Faz essa pergunta, verdade. Isso é meu? A Ju ali colocou, como a gente fica todo estranho quando a gente fica perto de alguém? O que é esse estranho? Eu tô consciente do universo do outro, tô captando um pensamento, sentimento do outro. Isso é meu? De alguém? De algo mais? Que energia e espaço-consciência nós, nos nossos corpos, podemos ser aqui. Possibilidades existem aqui. Façam perguntas, não entrem em definições, não entrem em forma de estrutura. Porque isso é o que vai criar os pontos de vista no seu corpo. A forma que tu vai se relacionar com as pessoas, independente de onde tu estiver. Então, olhe para essas questões. Isso vai mudar muita coisa se tu começar a colocar uma pergunta dentro dessas situações que de repente pode não estar tão legais assim. E o quanto a gente está trancando coisas no nosso corpo porque a gente quer validar o ponto de vista das outras pessoas, né? Então, quando eu contei assim, se tu comer isso desse jeito, tu vai ficar gordo. Se tu comer isso dessa forma, vai adoecer. Se tu comer isso desse jeito, vai acontecer tal coisa com o teu problema das pessoas. E como a gente tem essa conexão maior com algumas pessoas, a gente começa a criar isso no nosso corpo para a gente poder validar os pontos de vista daquela pessoa. Porque como a Manu falou agora há pouco, o nosso corpo ele não tem ponto de vista fixo. Então, se eu disser para o corpo assim, corpo, eu vou comer isso vai me causar tal coisa. O corpo vai dizer, ok, eu vou manifestar tal coisa, não tem problema. Isso não tem problema nenhum. Então, tipo, se eu ficar muito tempo nessa posição aqui, eu vou desenvolver uma dor crônica, por exemplo. Né? Quem que disse isso? Os de vista de quem que são esses? Qual foram as pessoas que estavam na tua volta que pensam e sentem dessa maneira? E aí tu começa, o que tu faz? Tu começa a viver aquela situação daquele jeito, começa a manifestar no teu corpo alterações referentes àquilo. Não necessariamente porque a situação em si geraria aquilo, mas pelos pontos de vista que tu comprou de que aquela situação geraria aquilo, né? Então, por exemplo, uma coisa muito comum é tu pegar, tipo, criança, né? A criança tá com um pé descalço no chão gelado, né? Quantos pontos de vista as pessoas têm sobre uma criança que anda de pé descalço no chão gelado? Quais os pensamentos, sentimentos e emoções dos avós, do pai, da mãe, das pessoas que estão na volta sobre a criança estar andando de pé descalço no chão gelado? E depois, quando fica mocinha, as meninas, vai pegar uma cistite essa menina? Nunca escutei isso. Nunca peguei. Eu entrei nessa estratificação. Mas quantas de nós entram? Sabe? Então a gente quer explorar um pouco desse universo de tipo assim, o meu ponto de vista, ele cria a minha realidade. O meu ponto de vista, ele cria o meu corpo. Só que 99% dos meus pontos de vista não são meus. 99% dos meus pontos de vista são só coisas que eu estou consciente ou coisas que eu estive consciente em algum momento e eu passei a achar que eram meus. Né? Então eu estou criando a minha vida e estou criando o meu corpo
Não com base nos meus pontos de vista, mas com base nos pontos de vista de outras pessoas. A pergunta que a gente pode deixar aqui para abrir um espaço para vocês também. O que verdadeiramente vocês desejam? Vocês já fizeram essa pergunta? Vocês já fizeram essa pergunta? O que verdadeiramente vocês desejam? Beleza. Muitas vezes a gente não vai tratar. O que a gente tem escolhido para a nossa vida? Tem criado mais ou não tem criado? Quando a gente traz essa questão da pergunta, não existe pergunta certa. O que você está criando? Ok, pergunta, tem que perceber que talvez uma mudancinha, um passinho para o lado possa criar mais. E o quanto tu está disposto a dar esse passinho para o lado para criar mais para a tua vida? Quanto julgamento tu está disposto a receber? Por estar fazendo talvez um movimento diferente de todos aqueles que a tua família já fez, por exemplo. Essas são perguntas que tu pode começar a instituir na tua vida. Porque muitas vezes o que vai acontecer é a gente sair desse espaço e ficar desconfortável. E quando a gente entra nesse espaço de desconforto, às vezes assim, será que isso é pra mim? E na verdade isso está criando tanto que às vezes não é medo, é excitação. E a gente mal identifica isso desde muito pequenininho. A gente com esse processo de expansão de consciência, né? Então, tipo, a gente vive isso, a gente está sempre buscando explorar e ter mais consciência sobre tudo que a gente vive enquanto casal, enquanto família, né? E enquanto negócio. Então, o quanto a gente está indo para um espaço de tipo assim, tal coisa parece que está tudo errado, mas a gente se olha e diz assim, mas eu sei que isso aqui daqui a pouquinho tá diferente. Eu já sei disso, porque isso é uma outra habilidade do nosso corpo. Ele não capta só pensamentos, sentimentos e emoções do momento presente. Ele consegue acessar situações futuras. Então, quando eu faço uma pergunta, corpo, se eu fizer tal coisa na minha vida, se eu comer determinado alimento, se eu fizer determinado exercício, como que vai ficar a minha vida? E o corpo, ele traz uma sensação do que vai acontecer, né? Então, tu passa a ter consciência do que vai ser criado a partir daquilo que tu vai escolher, né? Então, é muito legal explorar isso, por causa que tu vai entrando num espaço de mais liberdade, porque tu sabe que aquele teu movimento ele está criando mais para tua vida, por mais que pareça confuso muitas vezes, por mais que pareça que está dando tudo errado, que vai ficar mal, que as coisas não vão acontecer, né? Então, tipo, tu começa a entrar num espaço de mais facilidade para lidar com as coisas, porque tu está mais consciente de tudo que está acontecendo. Uma coisa também que é, quantas vezes a gente faz uma pergunta ou entra em algum espaço assim, que a gente sabe que vai criar mais, vem aquele insight. Faz isso, que isso vai ser muito legal, vai ser uau na tua vida. E a gente não faz. Tipo, essa semana eu até vi um vídeo sobre isso. Sabe? Pra que tu não fez? O que tu não estava disposto a receber? Sabe, são insights, é aquela coisa que vem instantânea. Naquele momento é aquilo ali. Aquilo ali faz, vê o que isso vai criar. Quando a gente não faz isso, a nossa mente, ela é condicionada. Então vai vir uma série de outras coisas, fazendo uma bola de neve. E como a gente está trazendo essa questão de que a gente é psíquico e a gente capta muitos pensamentos e sentimentos de outras pessoas, muitas vezes o que vem depois desse nosso insight que iria criar, nem é coisa nossa. E aí faz parte dessa estratificação e desse monte de pontos de vista de pessoas que já fizeram alguma coisa parecida e daqui a pouco não rolou, não deu certo. Mas não deu certo para elas naquele momento, naquela consciência, naquele momento. Então, se permitam, como seria se permitir entrar na vulnerabilidade de fazer os movimentos, de chegar e falar alguma coisa para alguém, sabe? Que tá surgindo. Sem se importar, vamos dizer assim, que tu vá ser taxado de louco, ou que isso aí não faz parte do mundo da outra pessoa. Sem isso. Simplesmente sendo a energia que aquele momento requer. Quando a gente é a energia que o momento requer, mudanças grandes acontecem.
mudanças muito grandes acontecem. E quando a gente fica nessa disposição de também perder tudo dentro de um relacionamento, dentro de um negócio, dentro de todos os âmbitos da vida, tô falando, tá? Quando a gente entra nessa disposição de perder tudo, pode ser que aí as coisas comecem a acontecer mais ainda. Com medo da falta, com medo da escassez, muitas vezes a gente não dá aquele passo importante que mudaria, que criaria uma realidade financeira, de parceria, de o que for, totalmente diferente. Então, o convite também é para perceber, os nossos pontos de vista criam a nossa realidade em relação ao corpo, em relação a todas as situações que se manifestam, sim. Mas como seria entrar na permissão de perceber qual é a tua verdade? Como seria entrar na permissão de perceber qual é o movimento que as coisas e os momentos requerem? E às vezes, sim, precisa de um posicionamento mais firme, mais intenso. Precisa aquele não daquela pessoa, de repente, que tu mais ama, que tu mais considera. E aí, tu estaria disposto a fazer isso? Porque também teve uma questão de atendimento que a gente trouxe, acho que a gente trouxe isso em alguma live que a gente fez aqui. Quando a gente não está na permissão, né, de perder tudo, nessa disposição de perder tudo, o quanto a gente está criando pessoas na nossa volta por necessidade. Às vezes as pessoas podem estar na nossa volta por necessidade, não por escolha. Como é isso para vocês? Isso também cria uma realidade, isso também cria um corpo, isso também cria um negócio, isso também cria várias outras coisas. E se tu quer manifestar uma abundância em todos os âmbitos da vida, algumas coisas precisam ser soltas, soltar, para que flua. Porque senão é aquilo que eu falei, ficar maquinando uma coisa depois da outra, uma coisa depois da outra. Não se estaríamos dispostos a liberar tudo aquilo que prende, né, que causa estresse, causa os pontos de referência, as estratificações, as conclusões, as definições, os pontos de vista, sabe? Dessa vida e de outras também, que a gente muitas vezes carrega e nem tem essa consciência. Como seria destruir, criar isso? Tem mais alguma pergunta aqui, além da Júlia? A gente é muito grato por todos vocês que estão aqui hoje nos acompanhando. Muito bom sempre ter vocês aqui. Outra coisa que eu queria trazer, né, que a Manu explorou um pouco disso também, é essa questão toda que a gente vive e que a gente não se dá conta muito de que a base do nosso funcionamento vem sendo pensamentos, sentimentos e emoções, mas não precisa ser, sabe? Isso não precisa ser. Agora, a Manu trouxe uma questão de atendimento, eu vou trazer uma outra questão de atendimento essa semana, onde, primeiro uma coisa que eu quero te dizer, quando a gente fala de facilitar a consciência, né, de expansão de consciência, o que a gente está buscando é que tu entre nas situações e que tu comece a lidar com todas as situações com mais facilidade, né? Que tu tenha mais liberdade de escolha diante das situações, que tu tenha facilidade e tu tenha mais liberdade de escolha. Então, o que isso quer dizer, né, na prática? Isso quer dizer que se tu estiver mergulhado em pensamentos, sentimentos e emoções, que como a gente já falou aqui bastante, nem são nossos, a gente não vai conseguir ter facilidade e liberdade de escolha diante das situações. Então, por exemplo, essa semana eu estava atendendo uma pessoa que ela me relatou que ela estava sofrendo com uma situação que ela estava vivendo. Eu comecei a fazer algumas perguntas para ela e ela disse como ela se sentia diante daquela situação. E aí eu perguntei para ela assim, acha que é natural tu te sentir assim diante da situação? E aí ela me trouxe assim, sim, com certeza. Eu não acharia natural se eu não estivesse me sentindo assim, né? Eu não acharia natural se eu não estivesse me sentindo assim. Como a gente está explorando aqui, a gente está convidando vocês a explorar esse mundo, o nosso natural não é
pensamento, sentimento e emoção. Isso é o comum dessa realidade, isso é o normal das pessoas. Isso não é o nosso estado natural e essência, enquanto ser. Nosso estado natural é perceber, saber, é ser e é receber. Esse é o nosso estado natural. Então, quando eu vivo uma situação e eu considero natural eu sentir tristeza diante daquela situação, eu sentir raiva diante daquela situação, eu não estou buscando expandir a minha consciência diante daquilo. Eu não estou buscando facilidade naquela situação. Eu não estou buscando ter liberdade diante daquela situação. O que eu estou buscando é ter razão. Porque quando eu funciono a partir de pensamentos, sentimentos e emoções, eu acabo indo para um espaço de querer ter razão. Então, muitas coisas a gente está trancando no nosso corpo porque a gente não quer ter facilidade com alguma coisa que a gente está vivendo. É mais importante para a gente ter razão diante daquilo do que ter facilidade diante daquela situação. Então, essa questão de perceber que tu pode ser um espaço, que o teu corpo pode ser um espaço, que tu pode te conectar mais com as pessoas e criar mais facilidade na tua vida, exige de você abrir mão de querer ter razão diante das situações. Tu não está mais preocupado com querer ter razão. Tu está indo para um espaço de dizer, uau, eu estou pensando isso, eu estou sentindo isso, mas o que tem de consciente aqui? Como eu posso explorar algo aqui que vai me colocar num espaço de mais facilidade? Como eu posso explorar algo aqui em mim que vai me colocar num espaço de mais liberdade diante dessa situação? Né? Porque a situação, ela é só a situação. E ter mais facilidade diante da situação não quer dizer que os problemas vão acabar ou que as coisas estranhas e de mudanças na vida vão acabar. Isso quer dizer que eu vou conseguir lidar com isso com mais facilidade. Né? E para isso eu preciso estar na permissão de olhar para a situação e dizer, ok, se eu não tivesse nenhum ponto de vista sobre isso que está acontecendo, o que isso quer mostrar para mim? O que a situação quer trazer para mim de grandiosidade? Qual é o presente que tem aqui? Qual é o presente que tem aqui? E o presente é sempre uma possibilidade de mudança interna diante da situação. E não é uma tentativa de conseguir controlar a melhor situação, de se preparar e ser forte, mais forte diante da situação. Não, o presente da situação é dizer, uau, eu criei essa situação para quê? Para aprender o quê daqui? Para que eu criei essa situação? O que eu não estou disposto a modificar na minha maneira de olhar a vida, olhar o mundo, olhar as situações, que eu precisei criar essa situação aqui para que isso me mostrasse de uma maneira mais clara. Né? Então, se eu não tivesse nenhum ponto de vista, se eu não quisesse ter razão, o que isso que o meu corpo está criando tem para me dizer? O que o meu corpo está querendo me dizer com essa doença que ele está manifestando? O que meu corpo está querendo me dizer com essa dor que ele está me mostrando? Com essa modificação postural que eu estou tendo? Com essa sensação, com esses sentimentos incômodos que eu estou vivendo? O que o meu corpo está querendo me dizer com isso que ele está querendo me mostrar? Que grandiosidade essa ferramenta que é o corpo, ela é, que se eu começasse a escutar mais, eu ia para um espaço de muito mais facilidade, mais liberdade na minha vida. Isso é muito uau. Comecem a perceber isso nos corpos. Todos somos capazes disso. Todos somos capazes de olhar para ele, perceber ele. É um exercício? É um músculo que precisa ser exercitado? Sim. Mas é muito simples. É muito dinâmico e muito prático. Então, é isso. A gente agradece todo mundo. E a gente vai querer passar a nossa agenda agora dos próximos dias, desse final de ano até a virada do ano. O que a gente vai estar trabalhando, o que a gente vai estar explorando até em cima desse tema que a gente trouxe hoje. Né? Então amanhã eu vou estar em Jaguarão, fronteira com o Uruguai, aqui, então quem quiser ir para Jaguarão, para a fronteira. Ali no Uruguai tem free shops, dá para comprar coisas baratas.
Amanhã vai ter uma palestra gratuita lá, onde nós vamos estar falando sobre expansão de consciência, sobre as ferramentas de Access Consciousness. E no sábado, 2 classes, MTVSS, que é um processo corporal de Access que trabalha principalmente reforçando o sistema imunológico e arrancando esses pontos de vista que a gente comprou de que o nosso corpo ele tem que se estragar, apodrecer e criar doença. E mexe muito dinamicamente o metabolismo todo. O sistema imunológico. É utilizado para várias questões de desordem, até câncer, enfim. Muito legal. Quem quiser mais informações é só me chamar. Isso. E depois, na parte da tarde, ainda agora tem um curso chamado Access Facelift, que é o rejuvenescimento energético da empresa Access Consciousness. Então, ele é um processo corporal que começa a te rejuvenescer de dentro para fora. Começa a te trazer essa sensação de bem-estar, de alegria, de presença, de gratidão pela vida, e o seu corpo ele começa a liberar pontos de vista fixos em relação ao envelhecimento, e você começa a ir para um aspecto mais jovial, entrar em contato com uma beleza interna, de que muitas vezes a gente nem lembra quando foi a última vez que teve. Esse é o facelift. No dia 16/12, aí eu vou estar fazendo uma vivência junto com a Iná, é uma ferramenta que não é de Access, é uma ferramenta chamada O Presente, que é uma ferramenta canalizada pelo Douglas Rodrigues, que é um facilitador de consciência também. Oi, Iná, tá aí. E a gente vai 16, hein? A vivência. A gente vai estar fazendo uma vivência com o tema ancestralidade. Quem quiser mais informações, é uma vivência. Ela tem um custo de R$100. Então, a gente vai estar fazendo presencial aqui em Pelotas e online, para quem estiver em qualquer lugar do planeta ou além do planeta. A gente vai estar fazendo essa vivência para que a gente comece a desbloquear todos os lugares onde a gente está funcionando, com base no que os nossos antepassados viveram, e também com base em resistir a tudo aquilo que eles viveram de belo e de grandioso, né, que a gente também tem. Né? Dentro da nossa questão dos nossos antepassados, da nossa ancestralidade, a gente acessa muito, principalmente nas ferramentas quânticas, todas as coisas limitantes, né, que a gente trouxe deles, mas e todas as coisas grandiosas que também estão disponíveis. Como seria a gente liberar e desembrulhar os lugares onde a gente está no julgamento dessas coisas grandiosas, né? Então a gente vai estar explorando bastante essa energia com a vivência e tal. Uau, assim, tá uma coisa muito grandiosa, só vocês perceberem isso agora. E no dia 17, isso foi uma coisa que eu resolvi criar hoje. Tem muitas pessoas me perguntando sobre o processo corporal de Access, que se chama Corrigindo a Visão. Então, eu resolvi fazer uma classe online sobre esse processo, só que aí não vai ter o processo corporal, obviamente, vão ser processos verbais sobre o tema visão, onde a gente vai estar explorando os pontos de vista que estão limitando o nosso viver e nosso enxergar, né? Nossa visão sobre a vida, a nossa visão sobre os nossos negócios, a nossa visão sobre tudo, inclusive a nossa visão física. Então, eu vou estar explorando um pouco isso, com as ferramentas de Access, com alguma coisa da nova medicina germânica. Então, nós vamos estar trazendo um pouco mais de consciência em cima do funcionamento do nosso corpo, com base também na reprogramação biológica. Tá? Então, no dia 19, depois do 12, a gente tem um workshop gratuito aqui em Pelotas, é presencial. É um workshop com as ferramentas de Access, onde a gente vai estar explorando e expandindo além de todos os padrões. Né? Quem que agora, nesse final de ano, época de Natal, não começa a cair em padrões, nossa, agora eu vou estar junto com a minha família, vou me juntar com aquelas pessoas, vão acontecer coisas, se sente obrigado a fazer coisas. Então a gente vai trazer um pouco mais de clareza sobre isso e trazer para vocês como seria expandir além de todos esses padrões, ou de alinhamento, ou de resistência a todas essas coisas que acontecem, que é mais intenso nessa época do ano, né? E ainda vai ter sorteio nesse dia 19, então quem estiver participando vai estar junto com a gente lá e a gente vai estar fazendo um sorteio. Vai ser lá na Quinta Dom Manuel Eventos. Isso, aqui em Pelotas. E todas as pessoas que já fizeram classe com a gente em algum momento, todas as pessoas que levarem um convidado que nunca fez classe nenhuma com a gente, essa pessoa vai participar de um sorteio, onde ela vai concorrer a uma sessão da síntese energética chamada ESSE, e também de uma vaga do nosso próximo workshop de aromaterapia, que vai ser no dia 26. Que vai começar no dia 26, na verdade. Então, a gente tem, depois do dia 19, que vai presenciar, a gente tem uma vivência
presente online no dia 23, uma vez presente também, a ferramenta do Douglas, é gratuita também, quer dizer, também não, essa é uma vivência gratuita, mas essa vivência eu escolhi presentear aquelas pessoas que vêm nos apoiando, vêm estando junto com a gente, que vêm criando junto com a gente. Então, ela é uma vivência para convidados. Será que você será convidado por mim? E aí, depois do dia 26, então, como a gente falou, a gente tem um workshop integrativo, presencial e online, onde a gente vai estar usando a aromaterapia e a ferramenta The Work, né, que são ferramentas também de expansão de consciência, onde a gente vai estar aprimorando, expandindo em cima de alguns temas, de vários temas. Então, a Manu vai estar trazendo a questão da aromaterapia com óleos essenciais, então vai ter uma essência, né, um blend que se fala de óleos essenciais. E se você não tiver em Pelotas para fazer online, você tem que entrar em contato com a gente com alguns dias de antecedência para a gente enviar para você esse blend, porque vai ter prática com óleos essenciais. Então, no dia do workshop, é interessante que você esteja com esses óleos para poder estar fazendo a prática, né? Então, esse workshop integrativo, ele tem um acompanhamento nosso, a gente vai ficar acompanhando quem fizer através de grupo de WhatsApp, onde a pessoa vai ter práticas para fazer diariamente com a utilização dos óleos e também depois dessa e também mais ferramentas para estar explorando com o The Work. Então a gente vai estar dando um acompanhamento com as pessoas para a gente começar a desbloquear tudo que nos impede de começar um ano de 2020. Vai ser convidada, né? O que você sabe sobre isso? Será que você foi uma contribuição enorme esse ano inteiro na nossa vida? Eu acho que não. Eu acho que você não merece. Eu acho que sim. Aqui o Instagram já está encerrando, pessoal. A gente vai seguir aqui no Facebook. E quem quiser mais informações sobre as ferramentas que a gente utiliza, sobre a forma que a gente trabalha, como a gente vive a nossa vida, é só chamar a gente, é só conversar. A gente está aqui super disponível, tá? Um beijão para vocês aí do Insta. E aqui no Face a gente fica aqui. Face no Zoom a gente vai terminando. Então a gente tem esse workshop no dia 26, né, de dezembro, o workshop integrativo, que a gente vai acompanhar vocês por um mês. E aí a gente vai dar esse blend também, porque com a aromaterapia a gente usa os óleos essenciais, né? A gente vai estar utilizando pela inalação e também vai estar utilizando topicamente. Com a inalação a gente vai estar acessando o sistema límbico, todo o nosso sistema de crenças, de memórias e tudo mais. A gente vai estar liberando em alguns pontos específicos no corpo também. Então a gente vai fazer bastante exercício para abrir para o receber e para esse 2020 ser incrível. E no dia 30 de dezembro, a gente vai estar em Rio Grande, onde nós vamos estar dando um workshop para praticantes e para facilitadores de barras de Access. Esse workshop do dia 30, ele tem a organização, né, como host da Fabiana Mello, lá de Rio Grande. Do Espaço Corpo e Mente, lá de Rio Grande. Né, só mandar mensagenzinha para a gente que a gente passa o contato dela, ou então procura por Fabiana Mello. E a Fabiana, ela nos convidou para ir estar explorando um pouco mais de que maneira que os praticantes, os facilitadores de barras, eles podem exponencializar e reconhecer as suas capacidades criativas, né? Como que eu e a Manu, hoje, podemos ser um convite para que você explore e exponencialize as suas capacidades criativas, né? Então, a gente vai estar fazendo isso com praticantes e facilitadores de barras, para que vocês percebam o quanto vocês podem explorar mais essas habilidades. E quanta gente deve estar esperando só pela energia de cada um de vocês. Se vocês entraram nesse mundo da expansão de consciência, é porque vocês têm uma capacidade criativa e de mudança gigantesca e que só precisa ser explorada e exponencializada um pouco mais, né? Porque o planeta está pedindo por isso, para que mais pessoas percebam que elas podem criar uma realidade diferente, né? Que é uma coisa que a gente está escolhendo fazer, mostrar para as pessoas que elas podem criar uma realidade diferente. Como a gente está fazendo isso? Como que a gente faz para mostrar? A gente passa a fazer isso com a nossa vida. A gente passa a criar uma realidade diferente para a gente. Né? Então, em cima disso, a gente vai estar explorando todas essas questões no dia 30,
lá em Rio Grande, com a galerinha lá, com a Fabiana Mello, a gente sempre é super bem recebido em Rio Grande. Então nós vamos estar... Então, quem é daqui de Pelotas, da região também, se sentir chamado no dia 30, vai ser às 7 horas da noite, lá no Espaço Corpo e Mente. Tá bom? Outra coisa que a gente quer falar é que a gente está... A Manu teve um site esses dias e a gente está explorando uma questão de, agora para o ano de 2020, a gente ter alguma maneira de vocês se conectarem com a gente de uma maneira especial, aquelas pessoas que queiram acompanhar nosso trabalho durante o ano inteiro e tenham acesso a coisas exclusivas nossas, conteúdos exclusivos, workshops exclusivos, uma maneira de estar criando mais facilidade para a sua vida a partir de questões exclusivas, né? Então a gente ainda está explorando um pouco como que isso vai funcionar, mas vai ser uma coisa que vai funcionar o ano inteiro, onde todas aquelas pessoas que se conectam com a gente, elas vão poder estar mais próximas da gente e estar recebendo muito mais da gente, muito mais da gente, de uma maneira bem simples assim, mas de uma maneira que mais intensa também e que crie maior facilidade para quem quiser chegar até nós, como assim, como para a gente também, né? Porque isso é para criar para todo mundo. Então, o insight que eu tive é criar mais facilidade nos nossos atendimentos, com as pessoas que gostariam de fazer atendimentos com a gente, as pessoas que gostariam de saber mais o que a gente está fazendo, e a gente vai estar entregando coisas exclusivas para cada uma delas. Então, é muito uau. Outra coisa que é importante, né, desse movimento também, da gente estar fazendo o ano inteiro, é muito fácil a gente voltar para a realidade. É muito fácil a gente se sentir puxado para a realidade de limitação, para a realidade de que as coisas não podem ser grandiosas, de não que podem ser fáceis. Não podem ser com fáceis ou com facilidade. É muito fácil a gente ser puxado para isso. Então, a gente também vai estar junto com vocês para dizer, opa, nós estamos junto com vocês. A gente está aqui para dar esse suporte, a gente vai dar suporte para vocês, vocês vão estar dando suporte para a gente, e a gente vai estar criando algo muito mais grandioso. A gente percebe que se a gente manter essa conexão, né, a gente vai estar conseguindo criar cada vez mais facilidade. Para todos, né? Porque o que a gente costuma dizer é que toda vez que a gente facilita uma classe ou quando a gente atende alguém, esse atendimento ele não é só para a pessoa, para aquela pessoa que veio fazer um workshop, que quer trabalhar com a ferramenta, quer usar dentro da sua família, entre seus amigos. Não, isso cria para o nosso mundo. A gente consegue captar e perceber e liberar conteúdos nossos também. Então, isso é muito grandioso. Então, quanto mais pessoas vierem, mais a gente vai estar liberando os nossos pontos de vista, mais a gente vai estar saindo da polaridade e mais a gente vai estar entrando em comunhão, que essa é a nossa verdadeira essência, né? Entrar em comunhão com tudo e todos, sem ponto de vista, sem julgamentos, sendo a energia que de fato a gente é, escolhendo aquilo que de fato é verdadeiro para cada um de nós e que é especial, que é único. Então é isso. Gratidão por todos estarem aqui com a gente dentro dessa 1 hora, para quem vai assistir depois também. Muito espaço, muita possibilidade, muita alegria a cada momento, a cada dia. Gratidão. Beijo! Tchau, Iná. Tchau, Marisa. Tchau. Eu escolho ficar conectada o ano inteiro com vocês. Uau! O que mais é possível? Gratidão, Flávia. Gratidão, Dani. Beijo, beijo.